Palmeiras por tudo, repito, parabéns, Palmeiras, mas mais do que parabéns, obrigado por tudo, verdade? Isso, afinal, estamos aqui celebrando 107 de Palmeiras, 107 de Palestra Itália, 79 de Palmeiras, os meus 54, e por isso que eu sou do jornalista esportivo há 31, e muito por aquilo que meu pai contava, o Joelmiro, que tem frase aqui, a gente agradece muito em nome da família, a família Palmeiras, porque aqui é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro, com 7 equipes gigantes da América do Sul e do Brasil e do mundo, né? Você tinha campeão da França, campeão da Iugoslávia, você teria tricampeão da França, você teria bicampeão de Portugal, e tinha uma história maravilhosa, um ano e uma semana depois do Maracanaço, o Brasil ganhando da Juventus, que seria depois campeã italiana, Palmeiras campeão do ano santo, paulista, representando o futebol de São Paulo, eliminou na semifinal o Vasco, que era a base da seleção brasileira, para esse time com Fábio, Salvador e Juvenal, Túlio, Luiz Villa e Dema, Lima, Ponce de Leão, Canhotinho, que entrou muito bem no segundo tempo, Liminha, autor do gol do título, o capitão e craque Jair Rodrigues, o time do Ventura Cambão, o primeiro campeão intercontinental. Você pode até os adversários discutirem se é mundial, mas é a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro e tinha que ser do Palestra, tinha que ser do Palmeiras, o maior campeão nacional, campeão do século XX, ganhando a Copa Rio de 51. Mário, você falou do Maracanazo, vou começar com isso já. Depois da gente perder a Copa do Mundo de 50, esse título resgatou o orgulho do brasileiro? Muito, né, Ale? Porque era um ano e uma semana depois do Maracanaço, quando o Palmeiras empatou com a Juve por 2-2, e era um torneio feito para o Vasco, que era a base da seleção brasileira, 7 jogadores vice-mundiais pelo Brasil em 50, mais o treinador da seleção do Vasco, Fábio Costa. Era um torneio feito pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com organização também com a chancela do Torino Barassi, o italiano dirigente da FIFA, para que a gente resgatasse esse moral, né? E um torneio que você não discute que de 60 a 2004, 2000, 2005 diante, todos são campeões do mundo pela FIFA ou não, mas é indiscutível que nenhum torneio foi mais difícil do que esse, né? Vencer o Estrela Vermelha como o Palmeiras venceu, que era a base da ótima seleção da Iugoslávia, que quase eliminou do Brasil um ano antes. Vencer como o Palmeiras venceu um tricampeão francês como o Olympique Nice. Perder como perdemos o Pacaembu, com o time meio misto para a Juventus 4-0 e a Lavec, a senhora, a maior campeã da Itália contra o maior campeão do Brasil. Ganhar daquele Vasco 2 jogos no Rio de Janeiro e depois jogar com o Brasil, o que é legal, pelo Brasil, com a bandeira, que é a réplica da camisa, né? Com a bandeira do Brasil no peito. Até porque as 116 mil pessoas presentes no Maracanã não berravam Palmeiras, berravam Brasil. Então o Palmeiras foi o Brasil, como a gente costuma dizer hoje, como nunca mais nenhuma outra equipe seria. Nem o próprio Palmeiras quando foi a seleção brasileira na inauguração do Mineirão em 65. Naquele dia representou mais do que em 65. Mais porque foi a primeira vitória, e com detalhe, com aquele time que era, entre aspas, dos quintas colunas, os traidores da pátria. O Palestra Itália, a Palestra de São Paulo, o Palmeiras nesse 14 de setembro de 42, que era um time de traidores, imagine, jogou pelo próprio futebol brasileiro, pela seleção brasileira, e fez a festa no Maracanã, a festa da chegada com quase 1 milhão de pessoas, inclusive conclamados presidentes do São Paulo e do Corinthians, para recepcionarem aquilo que se chamou à época os campeões do mundo. Repito, você pode discutir se é campeão do mundo, mas você não pode jamais discutir isso aqui. Isso não é fax, isso é fato, isso é feito, e não houve, mesmo com a Copa Rio de 52 vencida pelo Fluminense, torneio mais esvaziado vencido pelo Vasco em 53, não houve nada mais importante em termos intercontinentais como a Copa Rio de 51, a primeira conquista do futebol brasileiro. É isso. Você também falou aí do 1 milhão de pessoas que recebeu o time depois da conquista. Nunca antes isso tinha acontecido, né? E nem depois, né, Ale? Claro, tiveram festas muito grandes, de conquista de Libertadores e outros mundiais, mas os próprios presidentes do Corinthians e do São Paulo chamando a receber a delegação que veio do trem de prata do Rio de Janeiro, levou quase 2 dias, porque todo dia você chegava numa estação, era uma grande festa do interior do Rio até o interior de São Paulo, e quando chegou no final da tarde, no começo da noite de terça-feira, a estação Roosevelt do trem, era uma festa impressionante, porque realmente a época se chamava isso, campeão do mundo, mas era um sentimento do Maracanaço, sim, era até mais difícil, e evidentemente isso ajudou a resgatar uma seleção brasileira, que tinha inclusive no time do Palmeiras, você tinha o Juvenal e o Jair, que eram titulares do Brasil da Copa de 50, Rodrigues, que era ponto esquerda, reserva do Chico, ponto esquerda titular da equipe do Vasco, jogadores que sofreram, mas que conseguiram pelo Palmeiras dar a volta por cima e fazer o futebol brasileiro campeão e principalmente começar uma era de ouro do futebol do próprio Palmeiras. Foi a última das 5 coroas. É fato que o Palmeiras ficaria sem ser campeão até o Super Campeonato Paulista de 59, mas é outro tanto dos méritos do Palmeiras. Mesmo na nossa primeira grande seca, ela começou com uma conquista maravilhosa como a da Copa Rio. Ô Mauro,
Estrangeiros, aí vamos falar um pouquinho de técnicos estrangeiros. A gente teve Filco Nunes, né, que foi o único técnico estrangeiro a comandar a seleção pelo Palmeiras em 65. Nesse jogo no Mineirão contra o Uruguai. No Mineirão, justamente. Tivemos Abel Ferreira, mais recentemente, ganhando aí Copa do Brasil, Libertadores pelo Palmeiras. E se Deus quiser, muito mais. E o que falar de Ventura Cambô? O Ventura Cambô é uma história muito bacana, que é um dos grandes treinadores da história do Palmeiras, também porque foi atleta. Como um dos maiores dos nossos treinadores, Oswaldo Brandão, o Ventura Cambô era um médio esquerdo, uma espécie de lateral esquerdo da época, jogou muito tempo no Palmeiras e dirigiu o clube durante um dos treinadores que mais dirigiram. E ele não era das primeiras conquistas das 5 coroas, em 50 e 51, que eram os 2 torneios Cidade de São Paulo, o Paulista do ano Santo de 50, o Rio-São Paulo e a Copa Rio. O Ventura Cambô não era o treinador, ele foi virando treinador nas últimas conquistas e foi fundamental, inclusive com algumas crises bem palestrinas, bem palmeirenses, né, Lê? Ele teve que afastar, ou quis afastar, o Oberdan Catani, que teria sido responsável pelos 4-0 no Pacaembu, colocando o Fábio Cripa, que foi fundamental, sobretudo nas semifinais contra o Vasco, e no primeiro jogo, a vitória por 1-0, gol do Rodrigues contra a Juventus. O Palmeiras perdeu o Aquiles, jogador fundamental, com a perna quebrada durante o torneio, e perdeu o pai da bola, nossa segunda estátua, que está ali, pertinho também, no maravilhoso memorial que a gente está aqui no Palestra Itália, no Allianz Parque, na sede social do clube. O Valdemar Filme também se lesionou. O Palmeiras conseguiu superar a troca do Oberdan pelo Fábio, que foi muito bem, um grande artilheiro que era o Aquiles, e o pai da bola, Valdemar Filme. Também mais uma grande campanha de superação palmeirense, perdendo gente muito importante durante a campanha. Legal, Mauro. A gente já falou bastante aí desse título tão importante para a história do Palmeiras, e já que a gente falou de 65, a gente sabe que tem um nicho aqui, na verdade o torcedor ali de casa não sabe, tem um nicho que é dedicado aí a 1965, quando o Palmeiras representou a seleção, quando foi a estreia do Mineirão também, né? E a gente vai para lá com o Felipe para entrevistar. Muito obrigado, Mauro, por toda essa explicação. Você que sabe tudo de história, da história do Palmeiras, e obrigada pela participação. Obrigado, Palmeiras, por tudo, repito, parabéns, Palmeiras, mas mais do que parabéns, obrigado por tudo.